O Bitcoin despencou e uma grande dúvida agora é: essa é a última chance de comprar barato ou esse é um alerta de perigo? Então, desde o dia 20 de janeiro, quando Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos, o Bitcoin já caiu cerca de 20%. E não foi só o Bitcoin. O Ethereum despencou mais de 10% e Solana caiu mais de 12%. A expectativa do mercado era que as criptomoedas tivessem um desempenho positivo, já que o governo Trump sempre teve uma postura mais favorável ao setor. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. E agora a questão é: por que as criptomoedas estão caindo tanto? E o mais importante, o que isso significa daqui para frente. Então, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like, pois assim esse vídeo vai chegar a mais pessoas. Existem 4 fatores principais que explicam essa volatilidade do mercado. O primeiro motivo está ligado diretamente às tarifas impostas pelo governo Trump. Embora não tenha uma relação direta com o Bitcoin, o cenário econômico global influencia diretamente os investimentos de risco. Atualmente, os Estados Unidos e China estão intensificando sua guerra comercial, estão aplicando tarifas um no outro, o que gera um clima de incerteza na economia. Esse tipo de instabilidade faz com que muitos investidores busquem ativos mais seguros, como ouro e títulos do governo, ao invés de ativos voláteis como o Bitcoin. Além disso, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre importações vindas do Canadá e do México. E não foi só uma ameaça. Segundo ele, essa medida corrige um histórico de abuso comercial entre os Estados Unidos. Então, esse ambiente de incerteza e tensão nos mercados acaba afastando investidores do setor cripto e aumentando a volatilidade dos preços. O segundo fator que está pesando no mercado cripto são os recentes ataques hackers. E não estamos falando de um roubo qualquer. Aconteceu o maior roubo da história do mercado cripto. No dia 21 de fevereiro de 2025, a exchange Bybit sofreu um ataque massivo, resultando no roubo de 400 mil Ethereums, o equivalente a aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. Esse foi o maior roubo já registrado em uma plataforma de criptomoedas, como eu já mencionei. Esse ataque aconteceu durante uma transferência rotineira entre carteiras internas da Bybit. Os hackers exploraram uma falha na interface de assinatura digital, enganando os funcionários da corretora e desviando os fundos para a carteira sob seu controle. A técnica que eles utilizaram, segundo a Bybit, foi extremamente sofisticada. Eles replicaram a interface de assinatura da plataforma, criando uma cópia idêntica à original. Assim, quando os funcionários aprovavam a transação, acreditando que estavam autorizando uma operação legítima, na verdade estavam enviando os fundos diretamente para os criminosos. Após o roubo, os hackers dividiram os 400 mil Ethereum em mais de 50 carteiras diferentes, dificultando o rastreamento dos ativos. Esse tipo de estratégia já foi usada em outros ataques e especialistas apontam que há indícios de envolvimento do grupo Lazarus, que é um grupo hacker ligado à Coreia do Norte. Com o medo se espalhando entre os investidores, a Bybit registrou o maior volume de saques da sua história. Em poucas horas, mais de 20 mil bitcoins foram retirados da plataforma. Então, além da incerteza no mercado, na economia, esse cenário de desconfiança faz com que muitos investidores evitem de deixar suas criptomoedas armazenadas em corretoras, optando por carteiras frias para maior segurança. E essa onda de saques em massa acaba pressionando ainda mais os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas para baixo. O motivo pelo qual a Bybit não entrou em um colapso após o ataque hacker se deve à rapidez e transparência na sua resposta. Assim que o problema foi detectado, a corretora conseguiu garantir empréstimos cobrindo 80% das reservas de Ethereum perdidas, evitando o efeito cascata no mercado. Esse tipo de ação trouxe o alívio para os usuários, já que a plataforma manteve os saques funcionando normalmente, mas ao mesmo tempo levantou um alerta. Outro fator crucial foi a forma com que a Bybit comunicou o ocorrido. Diferente de outras empresas que costumam demorar para se pronunciar e acabam agravando a crise, a corretora divulgou detalhes sobre o golpe rapidamente na sua conta do Twitter. Esse tipo de transparência reduz especulações negativas e ajuda a manter a confiança do mercado. Ainda assim, o medo gerado pelo ataque fez com que muitos usuários sacassem seus fundos, aumentando a pressão vendedora e contribuindo para a queda do Bitcoin. Esse tipo de evento reforça a necessidade de se escolher exchanges confiáveis e seguras para armazenar os seus ativos.
além da importância de utilizar carteiras frias para proteção adicional. Então, além do impacto do ataque hacker, outro fator pesou muito contra o Bitcoin foi a descoberta de um novo coronavírus na China. Esse tipo de notícia costuma gerar pânico nos mercados e incentivar os investidores a buscar alternativas mais seguras para proteger seu patrimônio. Durante períodos de incertezas, muitos tendem a realocar recursos para ativos considerados mais estáveis, como ações de grandes empresas, títulos do tesouro, então reduzindo assim as exposições às criptomoedas. O reflexo dessa movimentação já pode ser visto nos mercados financeiros. Nos últimos dias, o S&P 500 caiu 2,3%, enquanto a Nasdaq perdeu 4%. Enquanto isso, o ouro, que historicamente é considerado um porto seguro em momentos de crise, teve uma leve alta de quase 1%. Essa correlação levanta novamente a questão sobre o Bitcoin ser ou não ser uma reserva de valor confiável durante períodos de crise. Ao longo dos anos, o mercado já viu momentos em que investidores buscaram proteções na criptomoeda, mas também presenciou situações em que o Bitcoin acompanhou as quedas dos ativos de risco. O que parece estar claro é que no curto prazo, ele ainda é tratado como ativo especulativo, sujeito a fortes oscilações diante de eventos macroeconômicos. Outro fator que está influenciando o mercado é o índice de medo e ganância, que está em 25 pontos, entrando na zona de extremo medo. Então, sempre que esse indicador atinge esses patamares, muitos investidores acabam liquidando suas posições por receio de novas quedas, o que amplia a pressão vendedora e derruba ainda mais os preços. Agora, a grande questão é o momento certo para comprar mais Bitcoin ou ainda existe espaço para novas quedas? Um dado relevante é o comportamento das baleias, ou seja, as carteiras de Bitcoin que possuem mais de 100 unidades da moeda. Nas últimas semanas, houve um aumento nessas compras, o que mostra que grandes investidores ainda acreditam no potencial de valorização do Bitcoin e estão acumulando mais ativos. Isso também reduz a oferta disponível no mercado e pode impulsionar o preço no futuro. Além disso, a queda dos juros dos Estados Unidos também pode favorecer um novo ciclo de alta. O Bitcoin é um ativo de beta alto, o que significa que ele reage com intensidade aos movimentos do mercado. Quando o S&P 500 sobe, o Bitcoin tende a subir ainda mais. E nos últimos 12 meses, o que nós acompanhamos foi uma valorização de 18% do índice S&P 500, impulsionado ainda pela expectativa de corte de juros pelo Fed. Um ano atrás, os juros americanos estavam em 5,25% e 5,5%. Agora caíram para 4,25%. E a projeção do mercado é de que o Fed continue reduzindo ainda mais essa taxa nos próximos meses. Então, juros mais baixos significam maior liquidez no mercado, o que tende a favorecer ativos de risco como o Bitcoin. Por outro lado, existe o questionamento se o S&P 500 ainda tem espaço para subir muito, já que algumas ações estão com valuation extremamente elevados. Se o mercado tradicional perder força, o Bitcoin pode sofrer impactos negativos no curto prazo. A estratégia que tem sido adotada por muitos investidores, inclusive os institucionais, é aproveitar os momentos de quedas para acumular mais Bitcoin de forma gradual. Essa abordagem evita tentar prever o futuro ou o fundo exato do mercado e permite aproveitar oportunidades ao longo do tempo. Diante desse cenário, você acha que é uma oportunidade de compra ou você deve manter um sinal alerta para vender? Você está acumulando mais Bitcoin ou prefere esperar um movimento mais claro do que vai acontecer? Deixa aqui seu comentário e compartilhe para mim a sua visão. O que você está fazendo? Eu vou responder todo mundo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.